Jornadas de Direito das Pessoas, nesta primeira sessão da tarde dedicada ao maior acompanhado. Dou as muito boas-vindas a todos os presentes na continuação dos nossos trabalhos e, sem delongas, irei apresentar o painel que presido e passarei de imediato a palavra. Temos connosco o Sr. Dr. Gonçalo Esteves, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, licenciado em Direito pela Autónoma, pós-graduado pela Universidade Católica Portuguesa e que nos irá falar do perfil do maior acompanhado. Seguir-se-á a intervenção da Sra. Doutora Cláudia Alves, juiz de Direito, que está aqui à minha esquerda, sobre o internamento do maior acompanhado, neste momento no Tribunal do Eiras, e é legítima filha desta casa, por isso volta à casa de Vossa Excelência. E, por fim, a mestre Neusa Lopes, que nos falará do levantamento de acompanhamento, assistente da Faculdade de Direito de Lisboa, que também está naturalmente na sua casa. Muito obrigado a todos. Passarei de imediato a palavra ao Sr. Dr. Gonçalo Esteves, pedindo-lhe o respeito pelo nosso timing apertado, mas produtivo, dos 20 minutos. Permitam-me, antes de mais, fazer só aqui uma referência inicial para algumas das palavras que foram referidas pelo professor, numa fase inicial, pelo professor Menezes Cordeiro, relativamente à urgência e à necessidade, digamos assim, desta reforma ter sido efetuada. Efetivamente, há uma necessidade cada vez maior, eu direi, de salvaguardar os interesses do incapaz, vamos dizer assim, mas que tem uma abrangência cada vez maior, como eu vou tentar explicitar um pouco mais à frente, porque as doenças que nós tínhamos e a referência que tínhamos, por exemplo, no final da década de 50, início da década de 60, de quando datava o Código de 1966, e o próprio conhecimento é completamente diferente e distinto daquele que é atualmente. Recordo-me, por exemplo, de umas jornadas que existiram na Procuradoria da República, na altura a responsável de Lisboa era a atual Ministra da Justiça, que na altura, com bastante afinco, falava da necessidade, efetivamente, de haver esta mesma alteração. De forma também muito breve, só também comentar duas situações que foram referidas de manhã pelo Dr. Menezes Cordeiro. Por um lado, a questão da publicidade, que era no fundo um entrave a algumas situações que muitas vezes, sobretudo até familiares, digamos assim, de respeito pela personalidade da própria pessoa, que levavam que algumas famílias não avançassem com processos desta natureza. Isso agora é permitido ultrapassar. E também outra situação que dizia respeito, efetivamente, ao interrogatório. Interrogatório esse, a própria palavra é um pouco forte, mas esse interrogatório que só existiria e estava previsto processualmente caso existisse, efetivamente, uma contestação. Não havendo, não haveria esse mesmo interrogatório e agora está previsto que, efetivamente, haverá sempre essa audiência pessoal para com o futuro acompanhado. Por isso não queria deixar de salientar esses dois aspectos. Sem mais demoras, referir-vos então aqui os 4 pontos que eu irei abordar. Espero que breve o enquadramento, tentar definir, que comentava há pouco, há instantes, com alguns colegas, o desafio que é tentar definir aqui um perfil do maior acompanhado. Não resisto a deixar aqui algumas propostas para o futuro, eventuais provocações, não sei, mas darei mais propostas e depois tentar partilhar aqui algumas conclusões convosco. Ora bem, então, numa primeira linha, só fazer aqui quase um ponto de situação do que nós tínhamos com o Instituto da Interdição e da Inabilitação, efetivamente que tinham já assim uma idade considerável, por assim dizer. Tivemos uma ligeira alteração em 77, mas não de fundo e de facto estava um pouco desatualizado. Eu queria só falar aqui do enquadramento, que me parece extremamente relevante e sempre na perspectiva e no âmbito do perfil agora do futuro maior acompanhado, de facto deste enquadramento familiar e social que é completamente distinto daquele que se passa atualmente. Na altura, provavelmente, nós chegávamos a ter 3 gerações a viver debaixo do mesmo teto e o cuidado que era prestado
que já foi aqui hoje referido e que sempre que for possível não avançar para processos desta natureza, quando o cuidado familiar, digamos assim, se puder manter, eu direi que na altura extravasava esta mesma situação, ou seja, o que relevava em determinadas situações é que, vou dar um exemplo específico relativamente a situações de saúde, vamos imaginar uma intervenção cirúrgica, ou vamos imaginar do ponto de vista patrimonial uma qualquer decisão que obrigasse uma representação jurídica, muitas vezes eram tomadas algumas decisões, ou quereriam tomar determinadas decisões, mas na verdade não estavam legitimados para tal. Por isso, mesmo que existisse essa salvaguarda, digamos assim, da pessoa, por comunhão de habitação, por hipótese, digamos, completamente diferente da sua validação jurídica. Eu acho que a questão principal era exatamente essa. Sendo que no que diz respeito à interdição, falávamos sempre da perspectiva da pessoa e dos bens, mas quando falávamos no caso da inabilitação, falávamos apenas de uma situação patrimonial. Ainda que, e fazendo-me valer com a definição ainda em vigor, quando falávamos da questão, por exemplo, da anomalia psíquica, que também foi retirada, digamos assim, deste novo diploma. No fundo, falávamos de uma situação limite, se assim quiserem, do ponto de vista da interdição e da inabilitação, como comentava há pouco com as senhoras procuradoras, em teoria cingia-se apenas ao património e quase não era um caminho para chegar a um fim da interdição. Mas quem trabalha nestas matérias, penso que se vai rever no que vou dizer, que muitas vezes, na verdade, era um caminho para chegar à interdição. Porquê? Porque acabavam por ser dois regimes muito rígidos e que não conseguiam ter aqui um meio termo ou um ponto intermédio que salvaguardasse todas essas mesmas necessidades que existiam e existem e que vão continuar a existir. 49 de 2018, de 14 de agosto, elimina efetivamente os institutos de interdição e de inabilitação, e eu direi que dá aqui uma abrangência maior àquilo que será a aplicabilidade e, se quiserem, colando um bocadinho ao tema que me traz aqui hoje, ao perfil do maior acompanhado. O que é que isto significa? Como disse há pouco, nós tínhamos um pouco uma lógica muito limite, ou seja, numa perspectiva de uma pessoa que não estava capaz de se reger a si própria e aos seus bens, uma situação atual e permanente, no fundo, e permitam-me reforçar, uma situação limite. Se quiserem, para vos dar um exemplo prático, imaginem a situação, por exemplo, de um deficiente profundo. No fundo, uma pessoa que não tinha capacidade para fazer essa mesma decisão da sua vida, do seu dia-a-dia. Tanto mais que havia uma equiparação ao menor, falarei um pouco mais à frente sobre isso. A parte que me parece que saltava à vista de todos tinha muito a ver com as questões que eu aí coloco propositadamente serem pejorativas, ou depreciativas, se preferirem. Em que medida? Era referido taxativamente na letra da lei a questão da anomalia psíquica, surdez, mudez ou cegueira. Acredito que seja pacífico para todos nós, atualmente, que uma pessoa que seja cega ou surda-muda não é por isso que será motivo bastante para poder sequer ponderar, avançar com um processo desta natureza. Ou seja, eu direi que isso era um exemplo físico, digamos assim, que poderia ser um qualquer outro e que não fará sentido que esteja, de facto, no texto e nessa mesma redação. Essa mesma conotação apreciativa, felizmente, foi retirada. E o que me parece que neste momento o que importa salvaguardar é que a abrangência é maior na própria medida em que nós podemos iniciar o processo. Nós, a pessoa que pode vir a ser acompanhada. Eu, quando partilharam comigo que a pessoa poderia iniciar o processo, estranhei logo, mas quando li o diploma depois percebi que de facto fazia sentido. Porquê? Nós temos aqui uma abrangência muito grande e peço desculpa se me vou repetir porque já foi falado hoje na primeira metade da manhã, no que diz respeito ao que eu entendo que seja uma mudança de paradigma, verdadeiramente. Nós temos uma convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, que é importante salientar isto, foi ratificada através de uma resolução da Assembleia da República em maio de 2009. Relembro que esta nova lei data de 2018,
Por isso, e mesmo para um jurista, fazendo as contas, temos aqui um hiato considerável entre 2018 e 2009. E parece-me que é importante nós olharmos para esta nova lei, o nosso papel na sociedade. Não temos que ter apenas direitos. Eu trabalho na Misericórdia de Lisboa e trabalhamos com pessoas, muitas delas em situações complicadas e vulneráveis, mas nós procuramos sempre, obviamente, com parcimónia e dependente do caso, mas tentamos sempre relembrar que, de facto, também existem deveres. Se não existem só direitos, existem também deveres. O que nos traz à letra da lei da nova redação do artigo 138, que, de facto, abre muito mais, digamos assim, o espectro do que aquilo que nós tínhamos na redação anterior, no que dizia respeito, por exemplo, ao caso do interdito, ou da interdição, se preferirem, e refere que o maior impossibilitado, por razões de saúde, deficiência ou pelo seu comportamento, de exercer plena, pessoal e conscientemente os seus direitos, ou nos mesmos termos, cumprir os seus deveres, beneficia das medidas de acompanhamento. O que é que isto significa? Não temos apenas uma situação limite, como tínhamos anteriormente com a situação e com o regime, com o Instituto em Tradição, nem temos apenas uma questão que também era relacionada com comportamentos. Relembro que a situação, por exemplo, das adições, era prevista, por exemplo, no regime jurídico, no especial da inabilitação. Portanto, situações de alcoolismo, toxicodependência e outras estavam efetivamente previstas neste mesmo regime. Permitam-me só fazer também aqui só mais uma referência. A abrangência, como eu disse, é tal que nós já podemos inclusivamente iniciar esse mesmo processo. Eu acho que isto é de uma relevância extrema, sendo que, também já foi referido hoje durante a manhã, nós podemos inclusivamente, isto colocando na pele do futuro acompanhado, antecipar quem gostaríamos que desempenhasse determinado tipo de funções a posteriori, ou seja, quem nos possa vir a representar quando nós não o podemos fazer conscientemente, por ato próprio e exclusivo. O que é relevante também referir é que carecerá sempre de uma decisão judicial, até porque, por exemplo, alguma pessoa que esteja indicada pelo próprio acompanhado pode até num futuro não ter capacidade para desempenhar essas mesmas funções, no limite, porque o próprio pode nesse mesmo momento ser acompanhado. Uma situação que me parece um pouco desafiante tem a ver com a indicação eventual de vários acompanhantes. E porquê é que digo isto? Porque só depois na prática é que vamos perceber qual é que vai ser a prevalência da vontade de cada um desses acompanhantes. Vamos imaginar que o acompanhante terá uma incumbência mais na esfera pessoal ou na esfera relacionada com a saúde dessa própria pessoa e outra com uma esfera patrimonial, por hipótese. Podemos ter uma situação em que as duas podem conflituar. Qual é que vai vencer? Não sei. Ou na própria sentença é feita essa mesma referência, ou então não sei exatamente como é que pode ser solucionado. Vamos aguardar para ver. Será desafiante. Ora bem, dar-vos só 3, porque o tempo está a avançar, dar-vos 3... Algumas delas já foram aqui referidas, nomeadamente pela Sra. Procuradora no final aqui da manhã. É bom, quer dizer que estamos em sintonia. Quando falávamos do diploma anterior, efetivamente havia uma equiparação ao menor, sendo aplicáveis com as necessárias adaptações as disposições que regulam a incapacidade de penalidade e fixam os meios de suprir o poder paternal. No fundo, e a mensagem que eu queria aqui passar é que, efetivamente, a incapacidade para o exercício de direitos era existente, quer dizer, não temos qualquer dúvida, e a forma, digamos assim, que existia para suprir essa mesma incapacidade era através, digamos assim, deste regime da minoridade. Mas, no fundo, havia uma intenção por parte de quem exercia essas mesmas funções de substituir, digamos assim, aquela que seria a eventual vontade ou determinação da própria pessoa, ou seja, a sua participação, pelo menos do ponto de vista teórico, era relativamente reduzida.
Na nova Lei 49 de 2018, a situação já é distinta, efetivamente deixa de haver uma equiparação ao menor, há um afastamento do regime supletivo da minoridade, e aqui a perspectiva, efetivamente, e aqui também já foi referido, é que a pessoa não seja, no fundo, um objeto do processo, mas sim um sujeito do processo. Estando aqui a citar, digamos assim, uma das apresentações hoje durante a manhã. No fundo, prevalece aquilo que vou trazer agora um pouco a seguir, que tem a ver com a participação, na medida do possível, e também é importante que saibamos todos que em situações, se quiserem limite, será extremamente desafiante que a própria pessoa possa transmitir essa mesma vontade. Eu estou a pensar em algumas respostas sociais, por exemplo, que existem na Misericórdia de Lisboa, onde temos pessoas que são de facto deficientes profundas, que muito dificilmente elas conseguirão ou exteriorizar a sua vontade efetiva, ou pelo menos quem cuida perceber exatamente, ou com rigor, aquela que será a vontade da pessoa. Mas, no fundo, e reportando-me aqui ao slide, havia uma visão mais restritiva, digamos assim, e rígida, se quiserem, no que diz respeito à salvaguarda da pessoa e dos bens, muito focada nestas duas situações, ou então, como disse, no caso da inabilitação, limitando ao património. E eu direi que existe aqui um momento inicial no novo diploma, na nova Lei 49 de 2018, que fala de facto nesta salvaguarda dos direitos e dos deveres, na promoção da sua cidadania, obviamente salvaguardando as situações de saúde, deficiência ou comportamento. Porquê? Porque nem sempre, isto creio que também é uma das competências que estará com os nossos juízes de direito e com os tribunais, que é no fundo depois conseguir fazer essa mesma interpretação e perceber em que situações é que isso será possível. No fundo, isto levava a que a pessoa anteriormente, por exemplo, o interdito, estivesse totalmente dependente das decisões do tutor. Mesmo que não concordasse com elas, digamos assim, ele poderia avançar com essas mesmas situações, e o que se pretende atualmente é que, no fundo, o acompanhado não seja um sujeito passivo, é que, na medida do possível, seja um ator, digamos assim, do seu próprio projeto de vida. Aliás, a lei diz taxativamente que, em algumas situações, uma das medidas, se for essa entendida, que seja uma representação especial, ou seja, que se limite ao necessário e que não tenha uma abrangência que eventualmente poderia ter num regime anterior. De forma muito breve, que eu queria depois focar-me nos 3 minutos que me restam nos desafios, no fundo, dizer de forma relativamente taxativa, obviamente estamos a falar de maiores, isto na lógica do perfil, ainda que o processo possa iniciar no ano anterior à maioridade, aqui não há alterações, já acontecia no regime anterior. Eu creio que uma das alterações é que esta situação manter-se-á após os 18 anos se o processo estiver em curso. O processo, neste caso, o maior acompanhado. O próprio pode requerer o acompanhamento, já tinha feito essa referência, e queria só destacar o penúltimo ponto, que diz respeito ao exercício dos direitos pessoais e a celebração de negócios da vida corrente. É um dos aspectos muito positivos, penso eu, deste novo regime jurídico, porque diz taxativamente quais são, ou seja, não temos aqui conceitos indeterminados. Por isso, estamos a falar de situações como, por exemplo, testar, casar, viver em união de facto, ou seja, temos exemplos, eventualmente quase carecia lá um advérbio de modo, eventualmente ou nomeadamente, mas taxativamente é exemplificado quais é que poderão ser esses mesmos direitos pessoais. De forma muito telegráfica, pedi alguma compreensão, mas de forma muito telegráfica, deixar aqui algumas propostas para o futuro, ou se quiserem desafios. Acredito que alguns deles não serão novidade, ainda assim queria partilhar convosco. Ora bem, o primeiro diz respeito ao alargamento da legitimidade para requerer o acompanhamento. Neste momento, se entidades, nomeadamente o terceiro setor, por exemplo, IPSS, vamos imaginar, ou outras associações que trabalham com pessoas que algumas até já acompanham, ou podem vir a acompanhar outras, neste momento não têm legitimidade para requerer
diretamente processos anteriormente em interdição e inabilitação e agora também do maior acompanhado. Sabendo de todo o volume de trabalho, por exemplo, que tem o Ministério Público, e eu acho que é sabido por todos, seria também uma das formas de aligerar ligeiramente, digamos assim, a intervenção no Ministério Público nestas situações. Fica a sugestão. Tribunais de competência especializada. Parece-me que seria relevante. Não direi necessariamente criarmos um tribunal do acompanhamento, não sei necessariamente se seria inserido nos tribunais de família, como eu até aqui dou o exemplo, mas parece que acima de tudo seria relevante termos consciência que todos os profissionais, em primeira linha obviamente nos tribunais, creio que também no Ministério Público, nas diversas entidades do terceiro setor, era importante haver uma especialização cada vez maior, porque acho que todos nós percebemos que a abrangência destas matérias e a especificidade é também cada vez maior. Aqui não me vou alongar, fica só aqui a provocação da alteração do direito sucessório. Eu já ouvi falar aqui de situações que me parece excessiva, até há bocadinho comentávamos no almoço do cheque em branco, mas de facto a gestão de contas bancárias, a gestão de pecúlio, a gestão de ativos patrimoniais pode trazer uma série de constrangimentos, sendo que muitas vezes quem está plasmado na classe dos sucessíveis são os mesmos que estão indicados para eventualmente desempenhar estas funções de acompanhamento. O que para quem não esteja de boa fé pode trazer aqui algum tipo de promiscuidade e depois importa sempre saber como é que acontece a monitorização. Ou a fiscalização, se preferirem. Por último, fica aqui uma sugestão que é a criação, eu creio que isto já acontece no Brasil e em França, da figura do tutor, perdão, ainda estou com o regime anterior, com a figura do acompanhante público ou do Conselho de Família Público. Existem, e falando aqui um bocadinho mais na cidade de Lisboa, mas creio que para o interior do país a situação ainda é mais grave, nós temos diversas pessoas que são isoladas, ou seja, não têm nem um agregado constituído, não têm uma rede de proximidade, por isso no fundo acabam por não ter ninguém que lhes possa valer numa situação futura para desempenhar as funções de acompanhamento ou avançar para um eventual Conselho de Família. Comentava há pouco também com alguns colegas ali fora que nestas situações, vamos imaginar que o processo iniciou, por exemplo, no Ministério Público, o que é que acontecerá? Em teoria o processo será arquivado. Os senhores procuradores normalmente, e muito bem, fazem 1, 2, 3, 5, eu já vi 7 insistências, mas há alturas em que de facto não se encontram pessoas que possam desempenhar essas mesmas funções. E o que é que acontece? O processo é arquivado. Consequência, as pessoas ficam desamparadas. Isto poderia ser uma hipótese, uma possibilidade de garantir que essas pessoas tinham algum tipo de salvaguarda, mas fica só uma sugestão. Já agora, a minha sugestão seria eventualmente que não seria o Poder Executivo, eventualmente juntas de freguesia podiam desempenhar estas funções do ponto de vista institucional para garantir que essas pessoas não ficavam desprotegidas. Exatamente. Principais conclusões. Eu direi que nós, do ponto de vista do perfil do maior acompanhado, alargamos, e se me permitem muito bem, um bocadinho o leque, a abrangência. Anteriormente tínhamos situações muito limite, ou então tínhamos situações que estavam mais relacionadas com o património. A pessoa tinha um papel muito reduzido no que diz respeito à sua tomada de decisão. Isso neste momento foi invertido. Obviamente que haverá sempre uma validação pelos tribunais, terá sempre que haver uma decisão judicial, e muito bem, mas eu creio que nós neste momento, o fosso que existia entre uma interdição e uma inabilitação, neste momento creio que está devidamente salvaguardado e eu creio que isso é de assinalar. Depois fica só para consulta posterior, e sugiro que leiam por favor os diplomas, a Lei do Testamento Vital. Recomendo vivamente, nomeadamente o que diz respeito ao Procurador de Saúde, a composição das comissões de ética para a saúde também parece extremamente relevante, na perspectiva do acompanhado poder intervir cada vez mais, digamos assim, naquela que pode ser até a evolução da sua doença e também na evolução do que são hoje em dia os fármacos. E, por final, o modelo de apoio à vida independente
independente, que é relativamente recente e permite que nós tenhamos uma série de técnicos especializados que possam ajudar, de facto, as pessoas a ter cada vez mais uma vida que se diz, e com as devidas aspas, normal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Dr. Gonçalo Esteves, por esta brilhante intervenção. Deixou-nos aqui uma série de reptos que possivelmente toda a assistência e a própria mesa irão comentar ou replicar mais à frente. Eu passava a palavra de imediato à Sra. Doutora Cláudia Alves, juiz de Direito, que há pouco já apresentei. O auditório está com Vossa Excelência. Muito obrigada. Antes de mais, agradecer o convite que me foi dirigido e dizer que, se eu já estava um pouco ansiosa e apreensiva com este novo desafio, saio daqui a pensar que se calhar também eu vou precisar de acompanhamento, mas não apenas de um acompanhante, mas de vários acompanhantes, porque se calhar vou precisar mesmo de uma equipa multidisciplinar que, de acordo com este novo modelo, me dê um apoio à tomada de decisão. Mas agora, partilhando com o auditório algumas das preocupações e inquietações só relativamente ao tema que me foi proposto, que é o internamento previsto no artigo 148 do novo regime. Começar por dizer que este preceito, o artigo 148, sob o epígrafe internamento, que determina que o internamento no maior acompanhado depende da autorização expressa do Tribunal e, em caso de urgência, pode ser solicitado pelo acompanhante, sujeitando-se depois a uma ratificação do juiz, é uma norma completamente inovatória, ou seja, não existe no regime atualmente em vigor relativo às interdições e às inabilitações uma norma que tenha correspondência com este artigo 148. Isso, de facto, de acordo com a exposição de motivos da proposta de lei número 110 de 2013, a ideia era que as alterações fossem claras, simples e de fácil apreensão. Eu confesso que, quando olho para o artigo 148 e refletimos um pouco sobre ele, não com decisão judicial, ou seja, um internamento não consentido, é sem dúvida uma limitação a um direito pessoal, qual seja o direito à liberdade, o direito à autodeterminação e até mesmo no Código Civil. O exercício pelo acompanhado de direitos pessoais é salvo disposição da lei ou decisão judicial livre. E a circunstância de o direito à liberdade inclui estes direitos enquanto direitos pessoais. De resto, o artigo 147 não pretendeu de modo algum ser exaustivo, mas apenas exemplificativo como resulta do seu próprio texto. Nesta perspectiva, aplaude-se a iniciativa de se consagrar de uma forma expressa na lei um mecanismo de controle jurisdicional eficaz sobre o internamento do maior acompanhado, que configura, sem dúvida, um constrangimento que lhe é imposto nas situações em que não é consentido. Mas a primeira dúvida que se me coloca, quando penso neste internamento, dentro da panóplia das medidas de acompanhamento que estão previstas, na alínea A do artigo 145, que é o caso da representação geral, ou da linha A e B do artigo 145, a linha A que remete para o exercício das responsabilidades parentais e a linha B para uma situação de representação geral, que em termos comparativos corresponderá ao que ocorre atualmente com a interdição. Ou também, da segunda parte da linha B, quando se reporta à representação especial, se dentro dos atos que estiverem previstos, como estando contemplados para o internamento, seja ela qual for, dentro do elenco que está previsto no artigo 145, número 2. Bom, questionada esta situação, para a qual eu confesso não tenho resposta, parece-me que o internamento tem sempre que ser visto como uma medida de último recurso. Os instrumentos de proteção devem ser eficazes e desempenhar uma função preventiva na salvaguarda da saúde e do bem-estar da pessoa, e quando pensamos em particular nos casos de saúde mental, será de considerar que esta doença, se estivermos a falar de uma doença, deve ser tratada cada vez mais em termos comunitários e não com recursos a internamentos, sejam eles de curta ou de longa duração. Claro que existem determinados graus, medidas e tipos de incapacidade que não determinam por si só a perda total das capacidades cognitivas para a prática de determinados atos. Deste modo, as restrições
só lograrão, nos dias de hoje, justificar-se cabalmente à luz de uma lógica de proteção do próprio cidadão carecido de acompanhamento e apenas nessa estrita medida. E qualquer decisão do Tribunal tem que ser tomada e norteada de acordo com os princípios da necessidade e da supletividade, e quando pensamos nestes princípios, estes princípios devem presidir à decisão do juiz, não só na tomada da decisão quanto à medida que vai aplicar, mas na tomada de toda e qualquer decisão com que seja confrontado ao longo do processo de maior acompanhado. O pedido de autorização, e agora pensando na perspectiva do julgador, parece-me que tem que ser devidamente instruído e fundamentado, por forma a habilitar o Tribunal a proferir uma decisão fundamentada de facto e de direito acerca desta autorização. A primeira grande dúvida com que eu me confrontei quando li este artigo 148, e agora partilhando dúvidas, é: que internamento é este? A que internamento é que se refere o artigo 148 do Código Civil? Eu vou desde já adiantando que, na minha visão, este internamento não pode ser um internamento compulsivo a que se refere a Lei da Saúde Mental. E, portanto, parece-me que é necessário que se distingam claramente estes dois institutos: o internamento a que se refere o artigo 148 e o internamento a que se refere a Lei da Saúde Mental. Porque se não estivermos perfeitamente conscientes de que este internamento não é um internamento a que se reporta a Lei da Saúde Mental, vamos confrontar-nos certamente a curto prazo com conflitos de competência. Isto porquê? Porque se pensarmos que este internamento é um internamento da Lei da Saúde Mental, então a competência para autorizar estes internamentos serão dos juízes locais criminais, que, de acordo com a Lei da Saúde Mental, tem que completar este internamento ou para o ratificar, será o juiz do juízo local cível. A primeira questão é saber se esta autorização e ratificação apenas tem lugar na medida em que o acompanhamento seja, nas situações em que a medida de acompanhamento seja determinada e motivada por razões de doença ou deficiência relacionadas com a anomalia psíquica, ou também é necessária quando a medida de acompanhamento tenha sido determinada por qualquer outro motivo, e estamos aqui a pensar nos comportamentos que acabam por dar um âmbito muito... As situações de internamento, de internamento da Lei de Saúde Mental, e até considerar que este internamento visará preencher aquelas situações que não teriam cobertura dentro da Lei da Saúde Mental e que agora passam a ter cobertura ao abrigo do artigo 148. Isto porquê? Porque a Lei de Saúde Mental exige para o internamento compulsivo que exista uma anomalia psíquica grave. E no novo regime do maior acompanhado já não é pressuposta a aplicação de medidas de acompanhamento à anomalia psíquica grave. E, portanto, sempre que se justificasse a aplicação de uma medida de internamento, mas não estivéssemos perante um caso de anomalia psíquica grave, poderia este internamento ser autorizado ou, em situação de urgência, posteriormente ratificado ao abrigo deste artigo 148. Depois, é hospitalar. É um internamento para a prestação de cuidados de saúde, é um internamento, porque a lei não distingue, fala em internamento, mas é um internamento de horas, um internamento de dias, em qualquer situação de internamento, e não se poderá ir mais longe ao pensar que este internamento este preceito poderá também dar cobertura às situações de institucionalização. Isto porque, se refletirmos um pouco e pensarmos que qualquer medida que seja imposta acaba por significar necessariamente uma limitação do direito de liberdade daquela pessoa, eventualmente uma institucionalização ou um internamento num lar acaba por representar para o maior acompanhado uma restrição da sua liberdade muito mais grave do que um internamento apenas por um dia ou por 2 dias, se pensarmos, por exemplo, nas situações dos idosos que frequentemente têm que ser submetidos a internamentos por razões várias. Pensemos, por exemplo, numa situação de desidratação, em que o idoso é internado por 3 ou 4 dias e ao fim de 3 ou 4 dias tem alta. A repercussão que isto tem na vida daquele maior acompanhado é bem menos grave do que aquela que terá uma institucionalização ou um internamento num lar ou num centro vocacionado ou numa residência sénior, do que esta última belisca bem mais com a sua liberdade do que um internamento que seja um internamento curto.
Por outro lado, se é certo que, de acordo com o modelo que futuramente entrará em vigor, se optou por um modelo monista, material e de acompanhamento estrito, não há dúvidas, parece-me, que, quando estamos a falar na necessidade de autorização do Tribunal para este internamento, estamos a falar não de uma medida de acompanhamento, mas de uma medida de substituição. O Tribunal substitui-se ao maior acompanhado e já não ao seu tutor, na medida em que determina o acompanhamento. Mas esta medida substitutiva só se justificará, mais uma vez, em situações excepcionais, de última ratio, ou seja, quando não seja possível que os cuidados que o determinam sejam suscetíveis de ser prestados por outra via, isto dentro da ideia da supletividade que deve sempre presidir qualquer decisão nesta matéria. Passando agora a uma perspectiva mais processual, porque é essa com que, embora os tribunais tenham que também refletir sobre as questões substanciais, mas desde logo do ponto de vista processual, prevê-se a medida de internamento no Código Civil, não se prevê, no entanto, e isto percebe-se, se nós pensarmos que a ideia desta alteração é não regulamentar demasiado, mas a verdade é que não foi previsto, não há normas processuais especificamente previstas para esta ratificação ou autorização. E, desde logo, a primeira questão que se coloca é de saber se esta autorização para o internamento ou a ratificação, do ponto de vista processual, se corre por apenso, se corre nos próprios autos do maior acompanhado. Ora, outra questão, na ausência de normas próprias, se terá que se entender que esta autorização cabe no âmbito da aplicação do artigo 1014 e 1016, número 1, a linha C, do Código de Processo Civil. Normas, preceitos que se reportam à autorização para a prática de atos e que se aplicam também à autorização para a prática de atos pelo acompanhante. Se entendermos que cabe dentro do âmbito de aplicação do artigo 1014 e 1016, então aí parece-me que será tramitada por apenso ao processo do maior acompanhado. Depois, pensar-se, este internamento pode ser requerido, esta autorização para o internamento pode ser requerida enquanto medida, no âmbito de uma medida provisória ou cautelar, e aqui eu recordo que ainda esta manhã se falou do exemplo de uma medida provisória que era submeter alguém a tratamento. Ora, se submeter essa pessoa a tratamento implicar o internamento, estamos aqui a falar de uma dupla intervenção judicial. A intervenção judicial na ótica da aplicação de uma medida provisória, designadamente ao abrigo da alínea do artigo 145, número 2, enquadrando esta medida provisória nesta medida de acompanhamento, que é aquela cláusula aberta que, a meu ver, se calhar é a única que verdadeiramente será de acompanhamento, porque as outras, de uma forma mais ou menos invasiva, são ainda de substituição. Se entendermos que sim, e parece-me que não há razão para que não seja, aqui o juiz, quando é confrontado com este pedido de internamento, está a intervir ao abrigo de dois institutos. O Instituto da Aplicação de uma Medida Provisória, que é submeter ou sujeitar aquele maior, poderá ainda não beneficiar, em termos definitivos, e não beneficiará, se estivermos a falar de uma medida provisória, a um tratamento, mas também a sujeitá-lo a um internamento. Parece-me que não há razão para que isto não aconteça. De resto, se entendermos que o internamento não pode ser decidido automaticamente por força do artigo 148 no âmbito de uma medida provisória, isto facilmente se ultrapassará aplicando uma medida provisória de acordo com os preceitos que permitem a aplicação de medidas provisórias, escolhendo o Tribunal a aplicação de uma medida provisória que corresponda à medida de acompanhamento prevista no artigo 145, número 2, a linha E, e no âmbito dessa medida de acompanhamento determinando o internamento para tratamento, ainda que também me pareça que, quando o Tribunal se pronuncia sobre a autorização para o internamento, seja necessário que o Tribunal esteja devidamente esclarecido de que atos é que se pretende submeter o maior com este internamento. Isto porque a decisão que o Tribunal vai tomar de autorizar ou não autorizar o internamento estará diretamente relacionada com, penso eu, e não nos poderemos
desprender disso, de que atos é que pretendem que sejam praticados durante aquele internamento. Pois só se soubermos especificamente que atos é que se pretendem praticar, é que o Tribunal poderá valorar se é do interesse do maior acompanhado ser submetido a esta medida que também é restritiva da sua liberdade e da sua autodeterminação. Outra questão, e agora só mesmo telegraficamente, saber se poderá haver um procedimento cautelar antecipatório de um processo maior acompanhado para que o Tribunal decida sobre esta matéria. Isto porque se pensarmos que atualmente no futuro, o processo de maior acompanhado pode implicar à partida uma acumulação de pedidos, que é a aplicação de uma medida provisória, mas também o suprimento do consentimento. E isto pode dificultar, de alguma forma, a própria elaboração da petição inicial e, em situações de urgência, justificar o recurso a providências cautelares. Ora, se nós entendermos que já no regime atual não há razão para recusar a possibilidade de uma providência cautelar antecipatória de uma ação de interdição ou de inabilitação, também não encontro nenhum fundamento sério para recusar à partida a possibilidade de um procedimento cautelar antecipatório de um processo de maior acompanhado com este objetivo. Em qualquer circunstância, parece-me que deve ser sempre assegurado, na medida do possível, a audição pessoal do acompanhado. A audição do acompanhado foi o que se pretendeu, ou a intervenção do acompanhado em todas as decisões que respeitem à sua vida, é um dos grandes motes deste novo regime. E também entendo que deve ser também respeitado quando se trata da aplicação de uma medida de internamento. Até porque, se nós entendermos que ele não tem que ser ouvido, estamos a tratar este maior acompanhado de uma forma diferente do que tratamos o internado ao abrigo da Lei da Saúde Mental, porque a Lei da Saúde Mental consagra ao internado compulsivamente o direito a ser ouvido. E, portanto, não podemos tratar com menos garantias este maior acompanhado do que tratamos uma pessoa sujeita a uma medida compulsiva, por exemplo, do internamento compulsivo. De resto, esta audição, ainda que se entendesse que não estava expressamente prevista, o Tribunal sempre teria como justificá-la, porque se pensarmos que, do ponto de vista processual, esta autorização está submetida ao regime do artigo 1014 a 1016 do Código de Processo Civil, o artigo 1014, número 3, dá uma ampla liberdade de atuação ao juiz que lhe permite realizar todas as diligências que entenda necessárias, e esta certamente é uma diligência que será necessária. Parece-me também que o juiz, quando decide sobre este internamento, deve respeitar a vontade ou declarada ou presumida do maior acompanhado. E aqui também me parece que são elementos que podem ter alguma influência na tomada de decisão, perceber como conjugar, nos casos em que existam, esta decisão com a existência de procurador para a prestação de cuidados de saúde e com a existência de testamento vital. Porque esta decisão de internamento para sujeitar o maior acompanhado a determinados tratamentos, entendo que não pode de forma alguma derrogar as vontades que tenham sido manifestadas pelo maior nas diretivas antecipadas da vontade, que sejam de manter. Por outro, e só mesmo para finalizar, porque quando me disseram que o tema era este, eu pensei que 20 minutos era muito, mas depois começamos a refletir e, afinal, os 20 minutos não são assim tanto, mas só mesmo para acabar, a questão da retificação. Está previsto que, se for uma situação de urgência, o próprio acompanhante pode requerer solicitar o internamento e depois o juiz retifica. Mas a minha pergunta é, ao contrário do que se verifica na Lei da Saúde Mental, quando há um internamento de urgência, depois está expressamente previsto o tratamento que é dado a essa situação, no internamento compulsivo de urgência, aqui nós não temos normas que nos definam qual é, designadamente, o prazo para ser requerificado. Ora, isto porque pode até entender-se que poderia ser um caso de internamento, mas não era um caso de internamento urgente que determinasse o internamento com a dispensa da autorização prévia do Tribunal. Ora, parece-me que aqui não teremos, as consequências não estão assim tão... Se o maior estiver internado, se calhar será determinar a alta, mas aqui depois também temos que conjugar isto com a questão de saber se os médicos entendem que estão reunidas as condições para a alta clínica.
depois pensarmos, mas isto significa que o acompanhante ou o futuro acompanhante não está a desempenhar devidamente as suas funções, então será caso de eventualmente ele ser removido ou substituído. Sim, poderia ser uma das consequências. O problema é que esta remoção ou substituição do acompanhante não me parece que o Tribunal a possa determinar oficiosamente. Isto porque, relativamente a esta matéria, remetem-se para normas do Código Civil que prevêem, que não atribuem a possibilidade do juiz substituir ou remover oficiosamente o tutor. As normas são as relativas à tutela, mas que se aplicam por remissão das disposições relativas ao maior acompanhado também a esta situação. Para além destas, muitas outras dúvidas terei, e acho que isto é um processo que se faz, vai-se fazer ato a ato, passo a passo. Todos teremos muitas dúvidas e hesitações no princípio, e ao longo de todo o processo, mas este também será um trabalho de cooperação e colaboração, de acompanhamento, de assistência, independentemente da nomenclatura com que queiramos batizar esta parceria. Muito obrigada pela atenção e pela oportunidade que me deram de participar neste colóquio. Muito obrigado, Sra. Doutora. A jurisprudência traz-nos sempre excelentes decisões e a Sra. Doutora hoje deixou-nos excelentes interrogações para este debate que será certamente animado. Passo a palavra de imediato à mestra Neusa Lopes, que nos irá falar sobre o levantamento de acompanhamento e que penso que irá fazer uma troca de lugares momentânea para um apoio técnico a esta intervenção. Sem prejuízo de deixar desde já o auditório com Vossa Excelência. Muito boa tarde a todos. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite ao Sr. Professor Januário da Costa Gomes, ao Sr. Professor Menezes Cordeiro, bem como ao Sr. Professor António Barreto Menezes Cordeiro, e louvar esta iniciativa que nos permite estar hoje aqui todos a discutirmos uma matéria extremamente importante para as pessoas que têm algum tipo de limitação, e aqui a questão semântica é extremamente importante. Não quero falar de pessoas com alguma deficiência, mas sim prefiro utilizar o termo pessoas com algum tipo de limitação no exercício dos seus direitos ou no cumprimento dos seus deveres, que merecem e precisam de uma resposta, de um regime jurídico que seja flexível e apto a suprir exatamente aquelas que são as suas necessidades e que, de certo modo, respeitem a autonomia de todas estas pessoas. Cumprimento igualmente os meus colegas de painel, a quem felicito pelas excelentes intervenções que me precederam. Cumprimento esta audiência que está aqui hoje, e é com muito gosto que vou então iniciar o tema que me foi proposto, relativo ao levantamento do acompanhamento. Eu vou iniciar esta apresentação recordando e trazendo aqui alguns princípios que certamente já foram aqui hoje abordados, que são princípios transversais a todo o regime do maior acompanhado. E porquê que o estou a fazer? Ora, muito bem, se nós estamos a discutir em que condições pode ocorrer o levantamento do acompanhamento, como é que questões relativas à sua legitimidade, à periodicidade, à liberdade de requerer essa revisão e esse levantamento do acompanhamento, não devemos esquecer os princípios que são transversais a este regime. Em primeiro lugar, gostaria de sublinhar que o regime do maior acompanhado visa salvaguardar o interesse do próprio acompanhado, respeitando-se igualmente aquela que é a sua autonomia. Ora bem,
Usando uma expressão que não é minha, é do professor Pinto Monteiro e é citado pela professora Mafalda Miranda Barbosa num pequeno estudo sobre o regime do maior acompanhado, a decisão de acompanhamento como um fato à medida de cada acompanhado, portanto, de cada pessoa que ele necessite. E esse fato pode, agora utilizando já aqui uma expressão minha, pode ficar pequeno, digamos assim, à medida que a pessoa readquire as suas capacidades, não é? Portanto, a decisão terá sempre que ser revista ou até levantada quando aquele já não precise de acompanhamento para a gestão da sua vida, para a prática de dados que estava, de certa forma, limitado. Também da Convenção para a Proteção das Pessoas com Deficiência e de todo este regime, resulta claro um princípio de que ao próprio deve ser reconhecido o direito a recusar, e aqui com muitas aspas, recusar no sentido de se opor, de pedir a revisão da decisão de acompanhamento do seu conteúdo, determinar ou mudar essa relação de apoio em qualquer altura, sempre que, no fundo, sinta que há uma maioria do seu Estado que pode determinar essa revisão. O regime que temos hoje é um regime muito mais flexível, como já foi aqui sublinhado em muitas intervenções. Se pensarmos, por exemplo, uma decisão de acompanhamento de um idoso que, devido a uma doença, uma razão de saúde, poderá precisar desse acompanhamento e, tendencialmente, esse acompanhamento poderá manter-se até ao fim da sua vida, nós podemos ter, em todas as situações de acompanhamento, é certo que temos de ter alguma constância, não é? O acompanhamento não será determinado para a prática de um único ato, mas podemos ter situações transitórias, situações em que o acompanhado necessita de algum apoio, por exemplo, na sequência de um acidente, para que o deixe incapacitado, para durante esse período ter esse auxílio, mas certamente as situações que presidiram à tomada desta decisão podem mudar, e isso leva mais do que a um verdadeiro dever e de reconhecer, em primeiro lugar, ao próprio acompanhado, o direito a pedir a revisão ou o levantamento do acompanhamento. Ora bem, em termos de enquadramento legal, esta questão é prevista, desde logo no artigo 149 do Código Civil. O acompanhamento cessa ou é modificado mediante decisão judicial que reconheça a cessação ou modificação das causas que o justificaram, que vem de encontro ao que eu estive aqui a sublinhar anteriormente. Esta decisão é naturalmente sempre uma decisão judicial. Uma questão que me surgiu ao refletir sobre estas matérias seria, no fundo, o relacionamento desta possibilidade de revisão para a cessação do levantamento com o dever de revisão obrigatório da decisão, que no máximo terá de ocorrer de 5 em 5 anos, de acordo com o artigo 155 do Código Civil, podendo inclusivamente a própria decisão de acompanhamento ter fixado um prazo inferior para essa revisão. Ora, creio eu que não devemos entender, mesmo quando existe um prazo inferior, que o facto de existir uma periodicidade curta de revisão da decisão deva, de alguma forma, impedir que o próprio ou alguém com legitimidade possam pedir a cessação ou a modificação do acompanhamento se, entretanto, as circunstâncias que lhe deram origem se alterarem. Claro que este entendimento pode criar alguma sobrecarga a nível da gestão de processos nos nossos tribunais, mas, de facto, há que salvaguardar a primazia dos interesses do acompanhado e a sua autonomia. Temos também a mesma previsão quanto ao termo e alteração do acompanhamento no artigo 904 do Código de Processo Civil, que refere, de forma expressa, que as medidas de acompanhamento podem, a todo o tempo, ser revistas ou levantadas pelo Tribunal quando a evolução do beneficiário o justifique.
Aqui passaríamos então agora a matéria referente à legitimidade e ao fundamento para que seja requerida a revisão desta situação e, portanto, ou a alteração do conteúdo da decisão. Porquê que eu falo em alteração? Porque essa modificação pode representar um levantamento em sentido parcial. Não é? Pensemos, por exemplo, numa decisão de acompanhamento que impedia, inclusivamente, o acompanhado de exercer direitos pessoais, na sua extensão máxima, direito de estar, direito de casar, e poderá haver uma modificação no conteúdo dessa decisão que representa um levantamento parcial e não total do acompanhamento, por exemplo, permitindo o exercício destes direitos, caso a situação do acompanhado se tenha modificado e tenha a necessária capacidade para isso. Aqui temos uma conjugação do disposto nos artigos 149, número 3, que nos remete para o artigo 141 do Código Civil, de onde o acompanhante, o acompanhado, o cônjuge e, de facto, qualquer parente sucessível ao Ministério Público poderão pedir aqui o processo de cessação, poderão iniciar este processo de cessação. Claro que, por remissão para o artigo 141, temos aqui a questão da necessidade ou não de consentimento do acompanhado e, na falta desse consentimento, da intervenção do Ministério Público. Ora, quais são os fundamentos para que seja, no fundo, iniciado todo este processo e que termine a cessação ou levantamento do acompanhamento? Ora, em primeiro lugar, de modo objetivo, o desaparecimento da causa que determinou a introdução da medida nos termos do artigo 138. Ou a demonstração de que o seu objetivo se encontra garantido através dos deveres gerais de cooperação e existência que, no caso, caibam. Isto porque, apesar de nós podemos ter uma verificação numa causa relativa ou por razões de doença, de deficiência ou de comportamento do acompanhado que possam, de modo objetivo, justificar uma medida de acompanhamento, se houver uma forma adequada de garantir que a assistência no seio da família é conveniente para suprir as suas necessidades, essa medida pode não ser decretada. Não é? Isto resulta-nos do artigo 140, número 2, a medida não tem lugar sempre que o seu objetivo se mostre garantido através dos deveres gerais de cooperação e assistência que, no caso, caibam. Portanto, se for possível, apesar de não existir uma alteração, digamos assim, ao nível da doença que motivou a decisão de acompanhamento, do comportamento ou da deficiência de que o acompanhado padece, mas, de certo modo, se encontrarem reunidas as condições para que se possa assegurar no seu seio familiar um sistema de apoio que permita a alteração ou mesmo a cessação do acompanhamento, essa cessação pode ser requerida. Gostaria só de chamar a atenção para a formulação ampla que já foi aqui também frisada até pelo meu colega de painel, do artigo 138, ao vir alargar o espectro de situações que podem fundar a introdução desta decisão de acompanhamento. O que é de louvar, não é? Visto que se trata, de facto, de permitir a inclusão e a adaptação, está a característica da flexibilidade deste regime a cada uma das situações concretas, conferindo ao acompanhado o apoio que necessita em cada caso. No entanto, estamos aqui a lidar com conceitos indeterminados que vão precisar de uma formulação, de uma concretização para cada caso. Admitindo-se, eu admito que esse juízo possa ser menos rigoroso na existência ou não de uma causa que determina o acompanhamento, quando a medida é requerida pelo próprio acompanhado, já o juízo quanto à existência de uma causa poderá ser mais rigoroso quando o processo possa concluir com a introdução da medida de acompanhamento, seja iniciado por outra pessoa, com legitimidade, mas não pelo próprio acompanhado. Também estes aspectos devem ser depois considerados no momento do levantamento, para que se
Dizia eu, se a medida foi solicitada pelo próprio e, de certo modo, essa solicitação pelo próprio possa ter levado a um juízo menos rigoroso quanto à existência de causas, não é? Uma vez que o próprio manifesta, pela sua vontade, que é do seu interesse, a introdução da medida de acompanhamento, o mesmo raciocínio deve estar presente no momento de decisão do levantamento. Ora bem, eu agora gostaria de chamar a atenção para os efeitos do levantamento da decisão de acompanhamento. Aqui efeitos não no sentido estrito de efeitos da decisão, mas sim aspectos, no sentido de aspectos a considerar quando existe uma decisão de levantamento. Que impacto é que isso pode ter, em termos de regime, na vida do acompanhado? Bem, como é óbvio, numa situação não de bonificação, mas de levantamento efetivo da decisão de acompanhamento, o anterior acompanhado irá readquirir toda a capacidade para reger os negócios da sua vida, não só de vida corrente, mas todos eles recuperando a sua plena capacidade de exercício no que estivesse limitado. Depois temos aqui aspectos parcelares a considerar no nosso regime. Reparem, a regra será de que a decisão do acompanhamento não, de certa forma, não veda ao acompanhado o exercício de direitos pessoais, como o direito de estar, o direito de contrair casamento, mas poderá assim não suceder. E, nos casos em que não suceda, em que a decisão judicial de acompanhamento tenha determinado, por exemplo, a impossibilidade de contrair casamento ao acompanhado, teremos a violação do impedimento dirimente previsto no artigo 1601, a linha B do Código Civil. Ora, a violação desse impedimento determina, ou poderá determinar, a anulação do casamento nos termos do artigo 1631. Se, porém, na hipótese de ter sido contraído um casamento com violação deste impedimento e, entretanto, porque se alteraram as circunstâncias em torno da vida do acompanhado, a decisão de levantamento for levantada, há a sublinhar que este tem, então, a possibilidade de confirmar o casamento nos termos do artigo 1633, momento a partir do qual também já não será possível a outras pessoas com legitimidade que tivessem eventualmente legitimado para fazer, pedirem a anulação do casamento, ou seja, após o levantamento da decisão de acompanhamento, apenas o acompanhado poderia pedir essa anulação, não o fazendo, já não poderão outras pessoas com legitimidade intentar a respectiva ação de anulação nos termos do artigo 1643. Outro aspecto interessante relaciona-se com a cessação da proibição de testar a favor do acompanhante. Aqui é que... 5 minutos. Aqui é que distinguir duas situações. A decisão que instituiu o acompanhamento pode ter limitado o exercício de direitos pessoais ao ponto do acompanhado não poder efetuar um testamento, ou, de outro modo, esses direitos não foram afetados e, portanto, o acompanhado pode efetivamente testar e exercer essa liberdade. No entanto, e bem, o nosso regime criou uma situação de indisponibilidade relativa para com a pessoa que exerce funções de acompanhante. O que isso significa? Que o acompanhado, quando tem a capacidade de estar, ainda assim não o pode fazer a favor da pessoa que exerce o cargo de acompanhante. Ou seja, temos aqui uma nulidade dessas disposições testamentárias dos termos do artigo 2192. Ora bem, como é lógico, há que ter aqui em conta a razão de ser desta regra.
O que se pretende garantir é, efetivamente, que não há uma perturbação da liberdade de estar e que não há um aproveitamento de alguém que tem uma relação próxima com o acompanhado para, de certa forma, conseguir um aproveitamento sucessório, aproveitando-se de uma situação de debilidade e de proximidade para, de certa forma, com muitas aspas, manipular aquela que seria a vontade real ou condicionar a vontade do acompanhado. Como é óbvio, essa nulidade abrange situações de testamento feito por maior acompanhado. Após o levantamento, estamos fora da previsão desta regra e, portanto, aquele que esteve numa situação de acompanhamento, uma vez que ele seja levantado o acompanhamento, pode efetivamente estar a favor da pessoa que exerceu funções de acompanhante. A minha dúvida, e para a qual também deixo aqui essa questão, reside um testamento feito, portanto, antes do levantamento, a favor, com um legado, imaginem, um bem que é deixado a favor do acompanhante, e, portanto, estaria aqui prevista nesta situação, portanto, abrangido por esta nulidade, e simplesmente temos posteriormente ao testamento uma situação de levantamento dessa decisão de acompanhamento, portanto, a situação de acompanhamento cessa, o que significa que a pessoa recupera a sua liberdade. Querendo, podia ter revogado esse testamento e não o faz. Será que isto não significa uma manifestação de uma vontade real e livre de realmente beneficiar a nível sucessório aquele que foi o seu acompanhante? Enfim, creio que da forma como a norma está construída, não temos aqui muita margem de liberdade para defender outra coisa que não a nulidade da disposição que foi efetuada durante esse período a favor do acompanhante, mas, de facto, é uma questão a refletirmos e percebemos por interpretação, não creio, mas podemos chegar a outra conclusão. Já estou, infelizmente, mesmo em cima do meu tempo, só vou deixar mais 2 ou 3 notas relacionadas com estes aspectos que temos aqui a considerar após a decisão de levantamento. Um deles muito importante, com o levantamento, o acompanhante tem de prestar contas ao Tribunal e ao acompanhado, sempre que cessem essas funções. Teríamos mais um aspecto muito particular no regime da aperfeição, a possibilidade de anulação após o levantamento, também nas situações em que o acompanhado estivesse impedido o exercício desses direitos pessoais. Teria aqui mais uma questão para discutir com a audiência relativamente aos efeitos, à proteção conferida em caso de união de facto, mais uma vez numa situação em que o acompanhado não pode exercer os seus direitos, todos os seus direitos pessoais, nomeadamente constituir uma união de facto. Se isso ocorrer, portanto, no fundo, a lei proíbe, nesse caso, o reconhecimento dos efeitos que estão na Lei 7 de 2001, certo? Mas no plano dos factos, se o acompanhado efetivamente iniciar uma união de facto com alguém, ainda que não protegida, ocorrendo o levantamento, esse prazo deverá ser aproveitado ou não? Eu entendo que não, uma vez, e que para que sejam invocados os efeitos desta lei temos que esperar mais 2 anos. Mas a questão é complexa porque esta interpretação, por vezes, pode até desproteger o próprio acompanhado. Estou aqui um pormenor sobre a prestação de contas, também já referi que tem de ocorrer no momento do levantamento. Só uma pequena nota sobre a escusa e exoneração. Poderíamos aqui dizer alguns problemas apontar alguns problemas do regime nesta matéria, nomeadamente a possibilidade de certas pessoas, pela sua ligação ao acompanhado, não poderem recusar estas funções e se isso salvaguarda ou não o interesse. Só assinalar que estas situações de escusa ou exoneração não conduzem necessariamente a um levantamento, porque, havendo escusa ou exoneração, o mais normal é que haja a substituição da pessoa do acompanhante e não o levantamento.
Não obstante, não deixa de ser um momento onde eventualmente é necessário reapreciar a situação do acompanhado e ou nomear um novo acompanhante ou avaliar se não poderá existir também um levantamento, que deve haver essa reapreciação nesse momento, mas são situações diferenciadas. Bem, muito obrigada pela vossa atenção. Peço desculpa por ter excedido um bocadinho o tempo que nos estava reservado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Antes de fazermos a pausa do coffee break e passarmos à mesa seguinte, temos tempo ainda, uns 10 minutos, para um pouco de debate e, por isso, eu passava a palavra de imediato ao auditório para as vossas interrogações, questões que queiram colocar. Temos já aqui uma primeira manifestação de um animus comunicandi. Obrigada. Vera Vaz, jurista na Misericórdia de Lisboa. De facto, este tema do internamento do maior acompanhado é um tema polémico e que, tal como a doutora Cláudia Alves referiu, é um procedimento que traz aqui algumas questões e dificuldades associadas também para as instituições de terreno. Até agora, o que se tem passado é mais ou menos o seguinte: sempre competiu ao tutor decidir e prestar o consentimento para a integração de determinada pessoa declarada interdita numa estrutura residencial. Portanto, aqui coloca-se logo a questão de que, como a doutora falou e bem, qual é o tipo de internamento. Não é o internamento compulsivo, porque isso tem legislação própria. Não sei se será o internamento hospitalar, porque isso obedece a critérios clínicos. Qual é o internamento? É o internamento em estrutura residencial. Por exemplo, numa resposta residencial, todos os dias nós, instituições, integramos pessoas maiores que precisam de proteção nas nossas instituições residenciais. Claro que há situações urgentes e se é uma situação urgente, integra-se a pessoa numa estrutura residencial, depois o tutor, logo que seja nomeado, valida, digamos assim, ratifica essa integração e presta o consentimento ainda posteriormente. Claro que aquilo levantam-se várias questões, porque há situações que nós temos no terreno em que há oposição expressa das pessoas a essa... A palavra aos ilustres oradores do painel. Mais alguma questão? Então, ainda enquanto o próprio auditório se organiza, eu passava de imediato a palavra à senhora doutora. Penso que é mais dirigida a vocês. Muito obrigada. Para já temos que distinguir aqui duas realidades. A realidade com que trabalhamos ainda hoje e trabalharemos até o dia 9 de fevereiro e a realidade com que vamos trabalhar a partir do dia 10 de fevereiro. Eu espero que os familiares não vão todos a correr a internar as pessoas no dia 9 de fevereiro, porque, e aqui aproveitando isto... A lei, de facto, tem um artigo 26 que diz que... fugindo um pouco ao assunto, mas eu já lá vou, mas agora lembrei-me disto. As disposições transitórias dizem que o novo regime se aplica também às interdições e inabilitações. Até esta própria disposição transitória também pode ter uma leitura mais ou menos ampla. Então, parece-me que... Não sei se nós não poderíamos ir ao ponto de entender que mesmo nas situações em que foi determinada uma medida de interdição ou de inabilitação e que ao abrigo da nova lei não apenas passarão à possibilidade de ser pedida a revisão, digamos assim, por forma a adaptar essas medidas às atuais medidas, mas não deveríamos ir até mais longe para, em determinados casos devidamente justificados, haver aqui uma ratificação, se calhar a posteriori, de determinados internamentos que já estejam em curso.
Porque isto, voltando à questão que me colocou, nos dias de hoje o tutor tem ampla liberdade para fazer, mas as contas são apenas do ponto de vista patrimonial. Acho que ninguém entende, pelo menos à luz da lei atualmente em vigor, que esta prestação de contas é uma prestação de contas para atos pessoais. Portanto, ou temos, de facto, um pró-tutor que é mais interventivo e mais fiscalizador e pode vir, na situação atual, colocar a questão ao Tribunal de que o tutor não está a desempenhar fielmente as suas funções porque está a tomar decisões que não vão de encontro àquilo que são os interesses do atual interdito, designadamente porque não respeita, na medida em que ainda é possível ser respeitada, a sua vontade, e pedir designadamente a substituição daquele tutor por outro que melhor esteja capaz de, dentro daquilo que são as possibilidades da família. Porque isto também é um problema que não é apenas um problema jurídico, é um problema social e não deixa de ser um problema financeiro. Porque, se calhar, nós não temos dúvidas que muitos dos nossos idosos preferiam estar em casa, devidamente acompanhados e com cuidados a serem-lhes prestados em casa. Mas, infelizmente, nem todas as famílias têm capacidade financeira que lhes permita recorrer a essas medidas. E, então, a alternativa não pode ser outra para que as pessoas beneficiem dos cuidados que a sua situação demanda e com alguma dignidade, que não seja serem internados ou institucionalizados em lares ou em casas residenciais. Mas no atual regime fica absolutamente à discricionariedade, quase, digamos assim, do tutor, essa tomada de decisão. É que nem para essa tomada de decisão é necessário reunir o Conselho de Família. E, portanto, é uma decisão que cabe única e exclusivamente ao tutor, sempre, do meu ponto de vista, é bem mais atentório do direito à liberdade e à autodeterminação do acompanhado, pô-lo contra a sua vontade num lar, quando ele tem condições para ficar em casa, do que sujeitá-lo a um internamento para ser hidratado em caso de desidratação. Pronto. Mas se for, de facto, uma situação de urgência, até dizermos que nesta situação ele não deve ser internado ou não deve ser institucionalizado, até poderá importar uma situação de risco que, obviamente, nenhum de nós quer sujeitar aquela pessoa. Portanto, nessas situações, sendo uma situação de urgência, a institucionalização, o internamento, pode ser feito a solicitação do acompanhante, sendo que a questão que se coloca é aquela que eu há pouco falei, é se estivermos ainda no decurso de uma pendência de um processo de maior acompanhado em que ainda não haja decisão, se calhar isto tem que passar mesmo pelo pedido de aplicação de uma medida provisória que comporta a aplicação deste internamento, mas se houver uma situação de urgência em que seja feito esse internamento, não me parece que a pessoa que vai beneficiar dele deva ser colocada numa situação de risco só porque não há autorização prévia. Até porque essa é daquelas situações que facilmente se ultrapassa se o Tribunal entender que não deve ser de ratificar. Quer dizer, não é de ratificar, não se justifica a pessoa estar institucionalizada, o que também dependerá, esta decisão do Tribunal não poderá ser, terá que ser também devidamente fundamentada, designadamente na avaliação da capacidade que aquela pessoa tem financeira, social, familiar, e se entender que não é caso de estar institucionalizado ou estar num lar, determinar que cesse o contrato com o lar ao abrigo do qual ele foi lá colocado e que a pessoa retome à sua casa, ou se entender que, de facto, naquele quadro familiar, financeiro, social, não há outra solução ou aquela dentro das soluções viáveis é a melhor solução, aí é de ratificar. A vontade deve ser sempre respeitada, até porque parece-me que a ideia do novo regime é vamos abandonar o lema do superior interesse e vamos aproximar-nos daquilo que é a vontade. O best interest versus best wishes. E devemos respeitar a vontade. A vontade, quer a pessoa esteja capaz de a manifestar, quer a pessoa já não esteja capaz de manifestar, mas seja possível ao julgador reunir elementos que lhe permitam formar uma convicção acerca daquela que seria a vontade presumida do maior acompanhado. Essa vontade, a meu ver, deve ser respeitada até ao limite daquilo que pode ser respeitada. Porque se tivermos uma pessoa que não quer estar a viver num lar porque quer ir para casa, mas o Tribunal avaliar a sua condição social e financeira e familiar e concluir que em casa ele não vai beneficiar ou não pode beneficiar dos cuidados de que necessita, esta vontade
não terá que ser respeitada, mas também aí me parece que o Tribunal tem que ter um papel ativo e interventivo, e estas medidas, até pela própria consagração, de novo e bem, da audição, querem-se medidas de proximidade com os próprios acompanhados. Este processo, ao aproximar-se de um processo de jurisdição voluntária, acaba por ser um processo que é muito maleável. Aquilo que é hoje pode não ser amanhã se houver uma alteração das circunstâncias, e permite que a qualquer momento a medida seja adaptada e às necessidades reais e às necessidades que existem naquele concreto momento para aquela pessoa. Mas se o Tribunal perceber que a sua vontade é essa, mas se o ouvir e se calhar se lhe explicar, e daqui a necessidade, que me parece que é fundamental, até da audição, que esta audição terá, por um lado, a mais-valia de perceber, ou o Tribunal colher aquilo que é a vontade da pessoa quando ela ainda está capaz de a manifestar, mas também da pessoa perceber que não é que o Tribunal não o queira ouvir. O Tribunal quer ouvi-lo, o Tribunal quer respeitar a sua vontade, mas temos que ponderar a sua vontade, mas sem que o respeito pela sua vontade signifique ou comporte para aquela pessoa uma situação de risco ou uma situação de perigo. E eu penso que este contacto pessoal, este contacto direto do Tribunal com o maior que está necessitado desta medida, acabará por, de alguma forma, pacificar a própria relação, até depois das instituições, com o maior que está institucionalizado. Se ele perceber que está lá para o bem dele e porque não há alternativa, certamente receberá muito melhor a notícia de que tem que lá estar e levantará muito menos obstáculos aos cuidados que lhe são prestados pela instituição do que se estiver lá contrariado. Muito obrigado, Sra. Doutora. Temos tempo para uma última pergunta muito rápida. Creio que poderemos encerrar então este debate com muitas interrogações sem resposta, o que lança ao mote para as segundas e as terceiras jornadas de Direito das Pessoas. Temos uma pequena pausa para coffee break. Os trabalhos retomam às 5:45 na mesa dedicada ao representante. Muito obrigado a todos. Até já.